pessoal, é isso aí. E o Lula? O Lula acaba de entrar na nossa rota de estudos dos presidentes do Brasil. Depois de várias derrotas como candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, ele então é eleito presidente do Brasil. Nós já vimos aulas do governo Fernando Henrique aqui. Se você não viu, por favor, acesse, vá acompanhar um pouco do que foi toda essa história, né? Por que você tem que acompanhar as outras aulas? Porque nós vamos falar do governo Lula, mas nós vamos fazer uma introdução entendendo como era o contexto mundial no momento em que assume o governo o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Em seu primeiro mandato, o Brasil, existe no Brasil certa instabilidade, exatamente. Existe no Brasil certa instabilidade política, existe no Brasil certa instabilidade econômica. E o que o Lula faz logo no primeiro mandato dele ali, né? Ele cria e mantém os mecanismos para que essa estabilidade continue. Sim, por exemplo, a lei que existe hoje de responsabilidade fiscal, que é muito dita, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a importância da lei de responsabilidade fiscal, ela impede que o governo não gaste muito. Isso foi uma lei do governo Temer, mas quando o Lula assume lá atrás, ele mantém os gastos do governo dentro de um limite. Pessoal, o governo Lula lá atrás, antes de vencer as eleições, era tido como preocupante já na época por conta das motivações ideológicas. Todo mundo tinha medo aí do que viria, né, através dos pensamentos mais à esquerda. Aí o que acontece? O candidato Lula, depois convencionou-se uma brincadeira de chamá-lo de o Lulinha Paz e Amor, né? Ele começa a neoliberalizar, se a gente pode dizer assim, né? Com esse termo, na última aula a gente já falou que é um pouco controverso. Mas ele começa a se aproximar de uma elite financeira do país. Começa a se aproximar num discurso de uma classe média alta do Brasil, né? Então ele diz assim, olha só, eu sei que vocês estão com medo dessa ideia de comunismo, mas eu não vou tomar as coisas de vocês e tal. Então cria-se essa história do Lulinha, paz e amor. Olha, gente, fique de boa, eu não vou destruir o Brasil, então votem em mim. Percebam, com várias críticas ao Fernando Henrique, já falamos isso na última aula, ele era muito criticado, tanto por quem era bem mais à direita, que achava que ele tinha que privatizar mais, e ele estava fazendo muitos projetos sociais, vários projetos sociais, que agora a gente vai ver que os projetos sociais vão crescer muito mais. Mas ele fazia projetos sociais, então existia uma classe que condenava ele, dizendo que ele tinha que ser menos projetos sociais, mais emprego, aquela coisa bem do Ronald Reagan, né? O melhor projeto social é o emprego. E a outra parte dizia assim, tá maluco, esse cara tá entregando para o país, tá privatizando tudo. Então ele sofria essas duas críticas aí, né? E acontece que então vem o Lula, né? O Lula acenando para uma classe de uma elite brasileira, dizendo, calma lá, calm down, eu não vou destruir tudo. Isso ele tá dizendo, né? E a outra parte da população mais humilde, que já era a bandeira já dos governos, das plataformas eleitorais antigas já do PT, dizendo assim, nós vamos governar para o pobre, né? Então, quer dizer, em 2002 ele ganha a eleição e assume a presidência. O contexto mundial também econômico, existe aqui uma paridade com o dólar maior, porque o plano real ainda no começo, né, apesar de ter enfrentado já a crise, não ser mais para como foi lá atrás, existe um boom de commodities, crescimento da China, ou seja, quem produz commodities muito? O Brasil. Quem vende muito alimento? O Brasil. A China querendo comprar muito, o Brasil vendendo muito. Então o Brasil estava enriquecendo nesse contexto aí, né? O que é muito legal. Então o Brasil enriquecendo, ele tinha condições de ter gastos públicos, as empresas cresciam, o dólar, importação, exportação, estava a contento. Então existia também um contexto mundial, né, econômico, que favorecia o que aconteceu aqui neste governo, primeiro governo Lula, né? Então esse contexto, esse foi o crescimento mundial, o crescimento econômico mundial, né? A política de responsabilidade fiscal, ele então decide dizer assim, não vou acabar com tudo, não vou destruir todas as coisas, fiquem tranquilos, né? Ele então passa essa imagem e consegue os votos e vence a eleição, né?
nasce então a ideia do Mercosul, o Mercosul ganha força e o Brasil então passa a não só negociar com os Estados Unidos, mas também agora, como já era uma realidade em outros lugares, começar a negociar em bloco, né? Tentativa, hoje a gente vê que o negócio está bem capenga, né? Mas a ideia era muito boa, né? Naquele momento a ideia de negociar em bloco fortalecia e tal, né? Lembra-se que eu falei que a China tinha crescido muito? Então a dependência norte-americana já ia se afastando. Hoje nós vemos que, hoje no ano 2022, não sei quando você está vendo isso, a gente percebe que nós somos muito mais dependentes da China, muito embora também precisamos vender para os Estados Unidos, obviamente, da China do que os próprios Estados Unidos. Então, percebam que isso começou lá atrás, né? Essa aproximação da China, essa dependência da China dos nossos produtos, né? Essa força nossa desses negócios começou lá atrás. E isso tudo proporcionou um ambiente favorável para o Brasil, um ambiente saudável para negócios no Brasil, né? Então, o Brasil começa a crescer, gera empregos. Aqui o que acontece aqui? Existe um boom das políticas sociais, né? O lançamento do Fome Zero, né? Uma proposta do governo para fazer com que no Brasil sejam eliminadas todo tipo de miséria, né? E em grande parte isso é conseguido, né? Porque o Brasil estava num excelente momento e existiam propostas para isso, né? Outras políticas educacionais, o fomento do financiamento de faculdades, as universidades sendo acontecendo em todos os lugares, faculdades à distância, tudo isso vai surgindo para existir uma democratização do ensino. Então esses projetos, tanto sociais quanto educacionais, vão nascendo lá. Agora, os críticos vão dizer que a educação ela se ampliou, mas não melhorou, né? São críticas que a gente faz. Porque, afinal de contas, isso vale para a história, um parênteses, não existe nada puro ou nada tão maravilhoso que não possa ser criticado, observado para ser realizado de forma melhor, né? Agora, políticas sociais e educacionais. Transferência de renda. Existe aqui uma costumeira análise de uma transferência de renda nesse momento aqui, né? Agora, pessoal, eu quero que você analise isso aqui. Você pode encontrar por aí na sua prova dizendo que existiu, então, uma enorme transferência de renda. Mas vejam só vocês. Durante os governos do PT, do Lula, os bancos lucraram muito, né? Os juros estavam relativamente altos, assim. Então existia uma prosperidade igual. Existia uma prosperidade... para entender... o rico cresceu, o pobre também cresceu. Não que existiu uma transferência de renda, sabe? O rico ficou menos rico e o pobre ficou mais pobre. Não necessariamente. Então quando você fala transferência de renda, dá a impressão que você tirou do rico e passou pro pobre, né? Aquela coisa, governou para os pobres. Talvez seja uma análise muito superficial, né? O que acontece é que um país prosperou junto. Então, fatalmente, a elite ou quem já estava numa classe alta subiu e continuou muito bem ali, né? E quem estava abaixo subiu, né? As diferenças continuam existindo, porque a diferença nunca foi o problema sempre foi a miséria, né? Então, a transferência de renda, já disse para vocês, existe essa democratização, o Brasil cresce, com ele cresce todas as classes, é importante perceber que todas as classes sobem, há uma prosperidade natural, né? Agora, se você está assistindo esse vídeo neste ano, talvez no ano que vem, não sei o que vai acontecer, você com certeza já ouviu falar nos escândalos de corrupção dos governos do PT. E em 2005 aparece o famigerado mensalão. Sim, senhor, mensalão. Exatamente. Um funcionário do Correio, acreditando que estava conversando com empresários, mas na verdade ele estava sendo gravado, recebe uma propina e começa a falar como funcionavam as propinas dentro do governo, né? Como eram loteados algumas estatais e como os parlamentares recebiam um troquinho mensal, né? Isso cai como uma luva, cai como uma bomba, né? Aí tem uma entrevista famosa do sujeito chamado Roberto Jefferson, até ontem estava aí por aí, né? Roberto Jefferson, está ainda por aí, e ele quando questionado,
põe toda a sujeira no ventilador. Realmente o que acontecia era que o governo pagava uma mesada, né? E aí começa ali o mensalão, o nome mensal, né? De 30 mil, gente, 30 mil em 2005 quando estoura. Quando começa a gente nem tem noção, né? Então 30 mil é muita coisa se a gente corrigir isso aí, né? Então era 30 mil por baixo do pano, uma gorjetinha, sem nenhuma legalidade nisso, para que os parlamentares votassem a favor dos projetos, né? Então, isso ficou conhecido como um mensalão. Daí o Roberto Jefferson vai para a televisão e acusa José Dirceu, né? Fala assim: José, sai daí que você está sujando. Vejam só vocês, ele diz: você está sujando um homem honesto, Lula. Mais tarde, Roberto Jefferson vai cair de pau no Lula e a gente não consegue entender a política nacional, né? Fatos importantes são esses do governo Lula, do primeiro mandato do presidente Lula, né? Ainda temos uma outra eleição para o segundo mandato, mas assim, mesmo com uma margem não muito grande, Lula vence ainda o seu adversário e segue para o seu segundo mandato, né? Se você gostou, eu vou deixar aí vários vídeos para você, deixar vídeo no final explicando um pouquinho sobre o mensalão. Espero que você goste, curta, se inscreva e compartilhe para seus colegas aí. Abraço!